Então, boa tarde, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela presença. Mais uma vez, né, como disse o Damasceno, aí temos temas importantes, temas do nosso interesse muito grande. E, mais uma vez, a gente espera aprender um pouco e saber como lidar com essas coisas aí para frente e debatendo as coisas nos instantes. Obrigado, doutor. Boa reunião para todos. Bola para frente. Muito bem. Boa tarde às meninas que estão conosco, a Márcia, a Aline, a Roberta e os homens também, né? Nós teremos no terceiro item, que seria o primeiro, a palavra do doutor Fernando, que foi ele que redigiu o texto original do anteprojeto do ICMS das transferências. Nós fizemos só uma pequena colaboração. Então, ele é que vai fazer a apresentação e a gente continua com ele. No momento, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma inversão de pauta. Eu vou trazer o segundo tema e o terceiro tema em forma de. Vou trazer os slides para que nós possamos melhor acompanhar. Então, como nós estamos vendo aí na tela, hoje é a nossa live do dia 18, encaminhamento anteprojeto do ICMS nas transferências, decisão do STF sobre a terceirização e Código de Defesa do Empreendedor Brasileiro. Esses daí são projetos, uma decisão do Supremo recente, e o terceiro é o andamento de um projeto que nós comentamos no meio do ano passado, e ele caminhou mais um pouquinho, nós vamos atualizá-los para ficar gravado aqui no nosso fórum. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo. Muito bem, conforme nós comentamos, vamos deixar esse item para o final, para a abertura de debates. Decisão do STF sobre a terceirização. Nós sabemos que, em 2017, com a reforma trabalhista no período do governo Temer, Michel Temer, foi oficializado foi positivado que as empresas poderiam usar o sistema de terceirização tanto nas atividades meio como nas atividades fim. Desde então, muitos questionamentos foram levados à justiça, principalmente pelos juízes trabalhistas, pela associação, pela ANAMATRA, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que a terceirização pode ser
aplicada tanto na atividade meio como na atividade fim. Por conseguinte, julgou constitucional o texto da reforma trabalhista. Mas ficaram algumas questões pendentes que agora o Supremo decidiu através do sistema de modulação. É isso que nós vamos comentar agora para ver o reflexo disso no dia a dia das empresas. Então, vamos ver. Reforma trabalhista de 2017. Antes da reforma, somente a atividade meio poderia ser terceirizada pelas empresas. Inclusive, a matéria era simulada desde 1993 pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo TST. E nessa súmula havia a vedação para a atividade fim. Em virtude disso, os tribunais julgaram 890 mil, né, ações, ou seja, prolataram 890 mil decisões contrariando a possibilidade de aplicação da terceirização na atividade fim, aceitando somente na atividade meio. Então, os tribunais, nós temos 24 tribunais regionais do trabalho espalhados pelo Brasil. Desses 24 tribunais, eles julgaram 890 mil ações, mantendo a súmula 331 de 1993. Dentre esses 890 processos, 326 mil chegaram ao Tribunal Superior do Trabalho, que também manteve a súmula 331 de 1993, contrariando a possibilidade de que as empresas pudessem terceirizar a atividade meio. Aí, a reforma de 2017 trouxe a possibilidade dessa inclusão. Então, com a decisão decisão do Congresso Nacional de positivar essa legislação, obviamente havia uma contrariedade a essa súmula. Óbvio que uma súmula, quando a legislação traz uma nova decisão, uma nova regulamentação da matéria, e isso é discutido para que seja declarado constitucional, e só quem pode declarar a constitucionalidade de uma norma é o Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, porque é matéria constitucional, nesse caso, todas as decisões inferiores ficam prejudicadas. Por conseguinte, também fica sem efeito a súmula 331 de 1993. Mas vejam vocês que nós estamos aí com 890 mil ações e mais 326 chegaram no Supremo, entre as que foram finos nos tribunais e outros que subiram, que não estão nessa 890. Então, vocês imaginem a insegurança jurídica que poderia trazer o Supremo Tribunal Federal se decidisse que, desde o início, 2017, todas as ações que julgaram favorável, ou contrário, melhor dizendo, a aplicação da terceirização na atividade fim, atendendo ao comando da súmula 33193, haveria um índice muito grande de ações rescisórias e havia também um índice muito grande de insegurança jurídica nas relações trabalhistas. Razão por que o Supremo fez o seguinte: ele validou a reforma trabalhista em 30 de agosto de 2018. Então, em 30 de agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal diz a terceirização na atividade fim e na atividade meio tem a proteção constitucional, não fere norma constitucional. Ao decidir dessa forma, obviamente que jogou por terra a súmula 331 que nós estamos comentando. Mas, por isso também, isso, se fosse aplicado retroativamente, traria uma insegurança jurídica muito grande. Então, o que o Supremo decidiu agora? Ele decidiu que, através do Instituto da Modulação, que os processos que haviam transitado em julgado, ou seja, aqueles processos que não cabia mais recurso, no dia 30 de agosto de 2018, data do julgamento, eles continuariam válidos, as decisões continuariam válidas, não caberia ação rescisória.
Não, cara. Deixa eu ver. Eu peço quem está falando, por gentileza, feche o microfone. E a matéria. As matérias que ainda estavam em tramitação, essas sim vão ficar sujeitas ao efeito da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, vejamos bem. Uma ação que foi dada entrada antes do dia 30 de agosto de 2018. Pode ter sido dada entrada em 2017, 2019, 2020, 2021, que ainda não tinha transitado em julgado. A essa ação se aplica a modulação e os efeitos da terceirização é exatamente pleno. Agora, se a ação já tinha transitado em julgado no dia 30 de agosto, os efeitos da decisão prevalecem. Então, se a decisão da Justiça do Trabalho foi contrária à terceirização plena, prevalece a decisão da ação, própria de cada ação. Se a decisão ainda não tinha transitado em julgado no dia 30 de agosto, aplica-se a modulação, obviamente, e para frente a decisão do Supremo Tribunal Federal e é declarada constitucional, por conseguinte, a empresa fica beneficiada, podendo, obviamente, manter a terceirização. Então, só para poder explicar esse divisor de águas aí. Então, as ações que questionaram a terceirização para a atividade fim, que já tiveram transitado julgado até 30 de agosto de 2018, essa aqui a empresa perdeu. Se, por acaso, a ação não transitou julgado, ainda está tramitando, ou se transitou julgado depois do dia 30 de agosto, sendo no dia 31 de agosto de 2018, foi o dia do trânsito em julgado, a empresa fica beneficiada, prevalecendo a terceirização na atividade meio. Código de Defesa do Empreendedor Brasileiro. Nós já comentamos aqui, é só para atualizá-los. É o projeto de lei 4783 de 2020, quando foi apresentado, nós comentamos nesse espaço. Autor o deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo. Relator hoje é o deputado outro Vinícius, é o Vinícius Farrá, do União do Rio de Janeiro. Pelas palavras justificativas do relator, está aí, ó. Pelas inúmeras e exitosas experiências internacionais, quando o grau de liberdade econômica avança, a economia da nação decola. Por essa razão, o papel do Estado deve ser estimular o empreendedorismo e não ficar vigiando, fiscalizando e criando obstáculos, complemento eu. Como é que está a situação desse projeto? Ele foi aprovado na CDE na semana passada, na comissão da comissão da Câmara. A finalidade básica deste projeto é desburocratizar o dia a dia do empreendedor brasileiro. Ele traz para as demais empresas a fiscalização em dupla visita. Hoje, não sei se vocês sabem, mas as micro e pequenas empresas que são cadastradas conforme a Lei Complementar número 123, se a visita do auditor fiscal da Delegacia Regional do Trabalho não for por questão de vínculo empregatício, ele obrigatoriamente tem que orientar o empresário para corrigir as falhas que estão acontecendo no dia a dia da empresa na relação trabalhista, dando-lhe um prazo para essa correção e só poderá autuá-lo na segunda visita, que nós chamamos de Instituto da Dupla Visitação. E isso vem agora também, através desse projeto de lei, para as demais empresas. Então, dá ao empresário a condição de corrigir uma falha que houver nos registros trabalhistas do dia a dia. Prazo também para a concessão de licenciamento, que hoje nós já temos uma norma no sentido de que as atividades que não são muito complicadas, atividades que não trazem risco à saúde nem à população, o pedido de licenciamento é automático, então a empresa pede o licenciamento e já pode começar a sua atividade, independente da concessão ou não do licenciamento para o seu funcionamento. Nas atividades que envolvem muita circulação de pessoas e que exigem alguma fiscalização da vigilância sanitária, o que pode trazer perigo à população, à saúde da população,
é precisa a concessão da licença do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, etc, etc, etc. O que está acontecendo na proposta é que hoje não tem um prazo para que ocorra essa concessão. Então, o projeto de lei traz duas situações: 60 dias, 30 dias no máximo para as empresas cujo risco é pequeno e 60 dias no máximo para as empresas cujo risco é mais alto. Então, o poder público tem a obrigação de conceder a licença no prazo de 30 ou 60 dias. Não o fazendo, a empresa pode funcionar plenamente, porque o silêncio induz a concessão. Digitalização dos registros empresariais. Hoje, inclusive, nesse fórum, nós trouxemos uma palestra da presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará, que já estava fazendo esse tipo de registro aqui automaticamente, pela digitalização. Então, esse projeto de lei traz só o reforço. Hoje nós já temos os registros públicos automatizados, os cartórios precisam se adequar, tem um prazo para a sua adequação, mas já tem uma lei estabelecendo. Essa aqui agora traz para os registros privados, públicos e privados. Então, tudo para que tudo ocorra de forma digitalizada. E mais ainda, nós criando a figura que ele deverá ter nos órgãos de registro um documento chamado, no meio digital, um formulário chamado de contestação de documentação desnecessária. Ou seja, se o órgão, para registrar um aditivo, registrar uma atividade X, exige a comprovação ou a apresentação de um documento desnecessário, a empresa interessada ou o interessado entra no sistema desse órgão e lá tem que ter disponibilizado para ele um formulário chamado contestação de documentação desnecessária. Ele preenche e já fica depositado para que o órgão possa analisar. Se o órgão mantiver a exigência, cabe, então, uma medida judicial para a derrubada da exigência. A aprovação já foi na CDE e agora segue para a CCJ da Câmara Federal. Então, são esses dois temas que nós temos como novidade para todos nós. Nós vamos discutir esses dois temas e, em seguida, nós voltamos para o primeiro tema. Então, presidente, a palavra concedida para quem queira questionar algum desses dois itens que nós comentamos. Eu só acho que é uma coisa muito boa, né? Ultimamente a gente tem dado, o senhor tem dado notícias boas, coisas vindas do Congresso eram mais raras feitas antigamente. Então, essas coisas evoluindo, esse Poit é um deputado bom, eu não votei nele, mas eu gosto dele, e essa coisa evoluiu dessa forma, a simplificação todas as exigências que são necessárias para você abrir. Você tem um negócio, tem dinheiro para começar, tem o funcionário, ou enfim, o agente, tem tudo certo, tem o endereço, tem o negócio vislumbra, e gasta um dinheirão danado para poder começar a faturar, começar a fazer funcionar, fazer rodar o negócio. Pelo jeito, essa coisa evoluiu bastante e a gente fica feliz mesmo com essa evolução e facilitando a vida aí do empreendedor. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Boa tarde, José Costa. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. Eu estou aprendendo, vou só ouvir, não vou falar não, meu amigo. Muito bem. Obrigado. Bom, então vamos passar para o primeiro item. O primeiro item é o seguinte. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais alguns dispositivos da Lei Candir, a Lei Complementar número 87, principalmente no que diz respeito à tributação nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, do mesmo CNPJ. O Supremo Tribunal já decidiu o mérito, é inconstitucional, não pode cobrar. O que está se discutindo ainda no Supremo Tribunal Federal é só a modulação, a partir de quando essa decisão vai se aplicar. O que significa isso? É que o Supremo Tribunal Federal não vai voltar atrás. Então, não adianta você estar aqui esperando que o Supremo vai dizer que pode tributar nas transferências.
isso não tem mais perigo, porque já houve a decisão. Em discussão neste fórum, o doutor Fernando apresentou uma minuta de um projeto de lei. Nós fizemos umas pequenas emendas e discutimos aqui a sua essência, que não implica, no projeto de lei que nós estamos discutindo, não implica na tributação, ou seja, nós não estamos levando para o bojo da lei modificação que implique em hipótese de incidência, em nascimento de tributo, em nascimento de obrigação tributária, em absoluto. Nós temos um projeto de lei tramitando na Câmara Federal que, sim, esse vem de encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal, trazendo para o bojo da Lei Candido novamente a tributação que já foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos outro no Senado Federal que simplesmente diz: não há incidência de ICMS nas transferências. Aí tem uma emenda que diz: mantida a transferência, mantido o direito ao crédito, mas não regulamenta como faz esse direito ao crédito. E nós sabemos perfeitamente que no Estado onde a mercadoria é vendida com isenção ou sem tributação, o contribuinte tem que devolver, numa linguagem mais popular, tem que devolver para o Estado o crédito que recebeu na aquisição da mercadoria. Então, o contribuinte no Estado de origem perde o direito ao crédito. Quando remete a mercadoria para outro Estado, para o estabelecimento de outro Estado, que o seu estabelecimento faturar essa mercadoria, não teria direito ao crédito também e iria pagar o ICMS cheio. O que nós estamos propondo? É que nessa transferência de mercadoria, o crédito fiscal acompanhe. O crédito fiscal vá acompanhando. Quando esse assunto foi entregue para a ABAD, foi entregue através do Juliano e também por outros caminhos, veio um parecer da assessoria jurídica da ABAD dizendo que nós estávamos apresentando uma proposta que feria a decisão do Supremo Tribunal Federal, o que não é verdade, e traz como fundamento alguns cases que também não têm vinculação com a proposta. Razão porque nós trouxemos o assunto à baila no último fórum e razão porque nós estamos trazendo hoje com mais detalhes para nós deliberarmos o caminho que vai seguir. Em assim sendo, como o redator originário foi o doutor Fernando Ishikawa, eu passo a palavra para ele para que ele traga o seu entendimento sobre a nossa proposta e sobre o parecer do Departamento Jurídico da ABAD. Doutor Fernando, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Como explicado pelo nosso professor, né? Então, a questão está posta, né? O parecer jurídico da ABAD foi no sentido de que a nossa proposta seria contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal, né? E que parece que estaríamos propondo o retorno à sistemática de tributação anterior. Nesse ponto, como o professor Damasceno já se manifestou, nós não concordamos, né? Nós entendemos que a nossa proposta dá vigência, prestigia, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal. Estamos excluindo do texto da Lei Candir, né? Os dispositivos declarados inconstitucionais, né? E com relação ao crédito, né? Nós propomos uma sistemática de transferência de crédito, né? Porque, veja bem, a mercadoria é objeto de transferência, integra a cadeia, né, de circulação econômica do produto, da produção, em sentido ao consumo final. Ele não está fora da cadeia de circulação, né? Então, há incidência nessa transferência, mas no estabelecimento de destino, com certeza vai ser objeto, né, de saída
tributado ou não, ou com manutenção de crédito ou não. Né? Então, nesse ponto, o texto que nós sugerimos, né, nós entendemos que não contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem algumas questões, né, em termos de texto, redação empregada, né, na sistemática de transferência de crédito. Né, nós usamos, por exemplo, a expressão base de cálculo, né, para que fosse calculado em cima do valor da entrada mais recente, quando se trata de mercadoria destinada à revenda, ou de custo de produção, quando se trata de transferência de produtos industrializados. Né? Então, essa é uma regra que já vem sendo utilizada desde a época do antigo ICM, né? Me parece que é um critério adequado, né? Inclusive no âmbito do Pacto Federativo. Né? Talvez, né, a expressão base de cálculo, né, nós podemos até, no sentido de aprimorar a redação, né, substituir, né, por uma outra frase, né, poderia ser, por exemplo, né, cálculo do ICMS sobre o valor da entrada mais recente, cálculo do valor do imposto sobre o custo de produção. Né? E outro ponto, por exemplo, que foi, digamos assim, contestado, foi a expressão destaque do valor do imposto, né, na nota fiscal de transferência. Né? Então, destaque, em princípio, da conotação de destaque do imposto incidente numa operação tributada. E, nesse caso, em se tratando de transferência sem incidência, né, então, nós podemos simplesmente, digamos assim, excluir, né, tirar a palavra destaque, né, professor, e colocar, né, o valor do imposto a ser transferido deverá ser calculado, né, sobre, ou melhor, né, o valor do imposto a ser transferido deverá ser informado no documento fiscal, ao invés de destacado no documento fiscal, né, e eu acredito que já faz uma diferença considerável. Né? Outra questão que, digamos assim, foi questionado, e eu acho até com razão, né? É um ponto que nós já havíamos apontado na discussão anterior, a questão, né, a questão se na transferência, né, implicaria obrigatoriedade de estorno de crédito ou não, né, das etapas anteriores, né? Se seria objeto de exceção a não cumulatividade. Né? Então, esse ponto eu acredito que até na discussão da ADC no Supremo Tribunal Federal, né, eu acredito que é uma matéria que já está superada. Né? Eu acredito que a questão da manutenção, eu acho que está bem clara, né? Assim como a necessidade de transferência, né? E outra questão também que acho que está bem claro, a necessidade da adaptação da Lei Cantir, né, em face da decisão do Supremo, né, e da necessidade de operacionalização da transferência desse crédito. Né. Mas, na nossa proposta, essa questão está apenas no parágrafo da justificativa, né, de projeto de lei. Eu acredito que esse parágrafo pode simplesmente ser suprimido, né? Daí eu acredito que elimina, né, de vez esse questionamento. E com relação aos precedentes, né, adotados no parecer jurídico da BAD, né, faz referência ao tema 1052, que é a questão da manutenção ou não do crédito em face, né, da não incidência, entre aspas, na operação subsequente. Nesse tema, o que se discutiu foi a possibilidade de manutenção ou não de crédito sobre bens do ativo imobilizado, mais especificamente sobre entrada de aparelhos de telefone celular adquiridos para ativo imobilizado pelas operadoras de telecomunicações, porque esses aparelhos posteriormente foram objeto de cessão em comodato para os clientes, né, para estimular a venda e a fidelização
da prestação de serviço. Então, trata-se de discussão sobre a possibilidade ou não de manutenção, né, de crédito de ICMS sobre bens adquiridos para ativo permanente e objeto de cessão em comodato, saída em comodato, né, em que não há incidência do ICMS. E nessa discussão também foi levado muito em consideração aquilo que está na Lei Candir, porque na Lei Candir, né, está assegurado, então, o direito a crédito, né, na entrada de bens do ativo imobilizado, inclusive de material de uso e consumo, só que de uso e consumo, até hoje ainda não entrou em vigor, né? Agora está previsto para entrar em 2032, né? É um prazo depois da reforma tributária. Sistematicamente. Então, em relação aos bens do ativo imobilizado, a questão do crédito, que inclusive é parcelado em 48 parcelas mensais, né? Então, o controle é o seguinte: se você utilizar aqueles bens do ativo imobilizado na sua atividade operacional geradora do ICMS, você faz o crédito. Se for utilizado para fins alheios à atividade operacional geradora do ICMS, a empresa tem que fazer o estorno. Então, nesse caso do aparelho de telefone celular, né? Então, o relator da época, que era o ministro Marco Aurélio, entendeu que sim, que era utilizado, né? Que era utilizado na atividade operacional e tinha direito à manutenção de crédito. A decisão foi por maioria, né? Naquele julgamento. O ministro Luiz Fux, Gilmar Mendes, né? O Alexandre de Moraes, né, e Dias Toffoli foram em sentido contrário. O entendimento deles foi em sentido contrário, né? E no voto divergente do ministro Fux, né, ele entendeu que no caso, né, se os funcionários da operadora de serviço de telecomunicações utilizassem os aparelhos, né, na sua atividade operacional, teria direito à manutenção, mas no caso que é cedido e incomodato para os clientes, né, para estimular a comercialização e fidelizar o cliente, então, que seria uso alheio à atividade operacional da empresa, né? Mas trata-se de voto vencido, né? Atualmente, o ministro Marco Aurélio e o Celso de Mello, né, que acompanhou o relator, né, não estão mais no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, se essa matéria fosse submetida ao novo julgamento, então o posicionamento final dependeria, né, do posicionamento dos dois novos ministros, né? Mas eu acredito que no caso, né, do nosso projeto, as considerações, né, do jurídico da BAD são relevantes, né? E eu acredito que o texto nosso também pode ser perfeitamente aprimorado, né? E nós acreditamos que se nós substituirmos, né, no texto a palavra base de cálculo, né, retirar também a expressão destaque do ICMS no documento fiscal, né, de transferência de crédito, e eliminarmos o parágrafo da justificativa, né, que fala do eventual aplicação da exceção à não cumulatividade, né, nas transferências de mercadorias, e eu acredito que o texto, né, terá perfeitas condições de dar seguimento, né? Então, essas são as minhas considerações, né? Eu não sei qual o entendimento do professor Damasceno, né, dos demais participantes, né? Eu acredito que essa matéria é relevante, né? É importante tanto para os contribuintes, tanto para os estados, né? Doutor Fernando, eu concordo com o colega. Eu vejo o seguinte: tirar a palavra destaque, trocar por
por informar, é só questão de eufemismo, não é? O resultado é o mesmo, o significado é o mesmo, se está sendo dito que não é incidência. Então, esse destaque seria para mero controle, como já tem em outras situações, destaque para mero controle. Muitas vezes, por exemplo, quando a mercadoria em alguns estados se trabalha com substituição tributária, o ICMS, nas operações internas, é vedado o destaque nas operações internas. Nas operações internas estaduais, é permitido o destaque somente para efeito de crédito do destinatário. Quer dizer, então, já tem esses termos utilizados na própria Lei Candir, nas leis estaduais, na lei distrital. Então, ou seja, mas se é para acalmar, eu não vejo empecilho você trocar a palavra destaque por informar no texto da nota fiscal. Eu também concordo que nós podemos tirar digamos, vamos considerar a informação a mais que contém lá nas justificativas, porque é somente mais um esclarecimento. Eu não vejo também como um problema que não está no bojo da lei, não está no bojo da proposta. O que nós precisamos entender é que a proposta que se apresenta não está trazendo de volta para a Lei Candir a tributação das operações. Não está se propondo isso. Então, quem lê dessa forma precisa reler novamente, analisar com mais carinho, com mais cuidado. E também afirmar, conforme está posto no documento, de que o caminho da justiça pode solucionar, aí se ações. Isso não tem mais caminho para solucionar. É mais fácil o CONFAS resolver. O CONFAS, com a norma, poderia resolver isso, que ele tem poder de regulamentar a transferência de crédito. Só que não há interesse do CONFAS nesse assunto, porque o Estado está tranquilo, os Estados estão tranquilos, não estão tendo prejuízo nenhum com esse questionamento. Então, por que eles vão regulamentar ou se interessar por uma matéria que, por enquanto, a dúvida é favorável? A dúvida é favorável a eles. Então, deixa como está, que é melhor. Então, o que nós poderíamos também fazer é uma pesquisa para ver em que grau essa situação está repercutindo no setor atacadista. Digamos, quem trabalha com transferência, é um índice muito alto de transferência para o setor atacadista? Talvez não seja, mas seria um caso de se pesquisar também para saber se há essa repercussão nesse sentido. Mas pensar em resolver através do judiciário, isso é Inês morta e enterrada. Eu só vou fazer um comentário aqui. Eu saí lá de Minas Gerais, cheguei aqui em São Paulo para trabalhar e estudar, porque tinha que estudar. E um ano depois que eu estava aqui, em 67, veio o ICM, que era 6 e 12, 6 externamente e 12 interno. E aí eu falei, quem sabe eu consigo fazer advocacia tributária para eu poder entender isso. Eu acho que eu vou fazer um curso noturno, sei lá. Mas não deu tempo. Então eu fico pensando, graças a Deus, porque se tivesse que lidar com essas coisas que vocês lidam, aí eu já tinha tido um infarto, já tinha morrido, porque é muita coisa. Olha o meu cabelinho branco. Olha o meu cabelinho Ainda bem que não deu certo. Não deu certo de fazer advocacia na área tributária, né? Porque estava uma confusão danada em 67, não sei quantos de vocês estavam vivos em 67, mas eu me interessei muito na época. Eu falei, puta, eu tenho que entender esse negócio de direito aqui e tal, eu vou fazer direito e daí eu vou entrar na área tributária. Olha só, graças a Deus eu não fui, porque senão eu estava morto já. Vocês são parabéns pela paciência, pela forma que vocês levam isso, estudam, comparam e emitem as opiniões. Parabéns, parabéns mesmo. Eu fico totalmente confuso e seguro em vossas mãos. Eu estou comentando isso porque essa é a verdade. Eu estou seguro em vossas mãos, mas entendendo muito pouco, né, dos procedimentos e o que pode acontecer, o que está acontecendo e quais são as tendências. Parabéns para os dois aí. Alguém mais quer comentar a matéria? Só mais um itemzinho lá. Então, no artigo 3º da Lei Candir,
Então, discrimina várias hipóteses de não incidência tributária, né? Na maioria tem natureza orientativa, né? Então, as transferências seria o item 10, né? Mas nesse interim, né? Então, já foi incluído o item 10, então agora, então, na nossa proposta já seria o item 11, né? Uhum. Aí, se for o caso, né, eu posso encaminhar, talvez encaminhe inicialmente para o doutor Damasceno, esse novo texto aí com alguns ajustes, né, que, como o professor disse, né, então seria mais para o conforto do jurídico, né, que eu acho que isso é importante também no debate, né? E algumas considerações que eu pontuei, né, sobre o parecer, né, do jurídico da ABAD, daí eu posso também encaminhar junto, né? Então, eu acredito, nós estamos certos, né, de que a proposta não contraria, né, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né? E também algumas questões, né, que os precedentes que foram colocados lá para justificar, né, que tem manutenção de crédito, trata de matéria diversa de transferência, né? Isso. Doutor Fernando, eu acho que para ser bem prático, e é o que nós estamos aqui no fórum, né? Essas suas considerações são super importantes. Eu pediria ao colega que já lançasse no texto, e nós vamos novamente encaminhar para todos, para que todos tomem conhecimento, e pedir uma manifestação através de e-mail, através de WhatsApp, ou coisa parecida. Se o colega puder adiantar assim, seria muito de bom ouvido, porque, de qualquer forma, para que nós possamos encaminhar, e nós sabemos que suaviza o entendimento com essas colocações que o senhor fez, então acho que é importante. Então, que o senhor faça essa adequação e a gente procure encaminhar todo mundo junto. Certo, Sandoval? Acho muito bom. Esse caminho é um caminho bom. Sim, a gente tem caminhado mais ou menos assim mesmo, né? Envia, a pessoa avalia, e vamos dentro desse raciocínio aí do doutor Damasceno. Muito bom mesmo. Então, nós vamos fazer o seguinte, que o importante é que todos caminhem juntos. De mão com esse novo texto, eu vou procurar contato com o jurídico da ABAD para ver se nós chegamos a um denominador comum. Apenas para lembrar, né, o professor Damasceno, que o próprio jurídico lá no parecer, né, pontuou assim fortemente da necessidade, né, de haver essa adaptação da Lei Candir, né, e a busca de um texto, né, texto que, digamos assim, efetivamente fosse adequado à solução, né? Então é isso que vamos propor. Ok? Ok. Muito bem. Nós teremos nosso próximo encontro agora no mês de agosto, nós puxando o dia 25. Dia 25. Nós estamos hoje no dia 18. Dia 18 hoje? Dia 18 de julho, 25, 31, no dia 1º de agosto. É o nosso próximo encontro. Mas até lá a gente tramita nos bastidores com essa nova redação para ver o que nós podemos agilizar nisso tudo. Eu queria ver se no dia 1º de agosto nós voltaríamos ao sistema de rotatividade para dar oportunidade às entidades filiadas apresentarem o seu institucional, o seu trabalho local. Então, a entidade que queira se candidatar a presidir a mesa, trazendo o seu institucional, a sua informação da entidade, dos trabalhos que estão sendo realizados, fica aberto aí, fica aberto o convite para que nós possamos fazer essa rotatividade na composição da mesa diretora dos trabalhos, ok? Assim sendo, meu amigo Sandoval, tem a palavra para o encerramento do nosso trabalho de hoje. Agradecer a todos que participaram e contribuíram para que nós levássemos avante mais um encontro do Fórum Interestadual de Debate do Setor Atacadista e Distribuidor. Bom, obrigado, doutor Damasceno, doutor Fernando. A contribuição de vocês é
fundamental, ajuda muito. Graças a Deus nós podemos contar com a vossa inteligência, o vosso esforço, o vosso talento, e agradecer mesmo, e agradecer aos outros que estão assistindo, que vêm aqui, né? E, vamos dizer, nos prestigia com a presença e muitas vezes com as colocações, e vamos fazer essa coisa crescer e vamos evoluir. Temos tido vitórias importantes porque começamos a conversar sobre. Então, acho que a gente tem que continuar assim. Eu vou despedir de vocês, faltam 3 minutos. Se o Damasceno e o João puderem ficar mais 2 até a hora certinha, só para me dar um recadinho para eles, eu poderia fazer na frente de vocês, mas não vou cansá-los. Vou cansar os 2 só. Tá bom? Muito obrigado a todos, sejam abençoados, que tenhamos uma semana produtiva, boas vendas, bons negócios. Boa semana para vocês, fiquem com Deus. Boa semana para todos. Eu chamo em seguida, Sandoval. Tá bom, então. Tá bom, um abraço para todos, boa semana. Até mais. Obrigado, igualmente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.